Fala galera, vamos aí para mais uma aula, mais um bloco dessa aula que está associando as unificações, e aí a gente vai tratar de uma consequência da atuação prussiana-alemã na França. É uma situação até interessante que a gente consegue visualizar uma lógica. É no momento em que os estados, monarquias, estados liberais, momento de fracasso, momento de enfraquecimento em conflitos, em problemas internos, você abre possibilidade para o surgimento de movimentos sociais, movimentos socialistas, comunistas, anarquistas. Então, o que acontece aqui, nesse contexto, de uma França derrotada para os prussianos, vai permitir a ascensão da Comuna de Paris. Assim como lá na Rússia, em 1917, passando por uma série de fracassos militares, vai permitir a ascensão do movimento menchevique barra bolchevique depois. Então, nesses momentos de crise, você percebe a ascensão de forças revolucionárias que colocam em xeque a estrutura vigente. E aí você tem, com a derrota francesa, uma cidade de Paris, e ela estava cercada pelos prussianos, e nesse contexto, né, nesse momento de vácuo de poder, onde Napoleão foi capturado, onde o poder central está em Versalhes com Adolf Thiers, e é o cara que assume a Terceira República, escolhido para assumir no lugar do Napoleão. Napoleão é o fim do Segundo Império, Napoleão III, e aí você tem o Thiers que vai dar conta de negociar, vai fazer uma resistência contra os prussianos vão passar por cima das forças francesas, aí você vai ter o Tratado de Frankfurt, que aquele tratado vai definir aquela humilhação em Versalhes, a comemoração dos prussianos, a coroação do Guilherme como Kaiser da Alemanha Imperial. E aí, essa realidade, esse tratado, ele vai ser muito mal visto pelos franceses. E os trabalhadores de Paris, eles vão se levantar. Eles vão se levantar, eles vão falar que acham um absurdo esse tratado em que a França se submete a essa humilhação alemã. E aí, no dia 18 de março de 1871, esses moradores de Paris, mais a Guarda Nacional, vão aproveitar esse momento de instabilidade, esse momento de fragilidade da realidade francesa, do governo francês, para poder instaurar a Comuna de Paris, a primeira experiência com ideias socialistas, anarquistas presentes, vigentes na história, né? Então a galera fala assim: ah, mas a Comuna não perdurou como a União Soviética. Não, a Comuna durou 72 dias, mas a Comuna ela é uma primeira experiência de um governo ligado ao proletariado, ligado a um princípio de estrutura de governo onde os trabalhadores têm uma gestão. Então você consegue ver a Comuna sendo realizada e um exemplo desse movimento socialista, anarquista, comunista chegando ao poder. Então você tem dentro da Comuna várias vertentes, né? Você tem um movimento que tem várias ideologias, tem anarquistas, tem proudhonistas, tem marxistas, então você tem uma galera que tem algumas divisões ideológicas, mas que se une contra essa realidade liberal, contra essa realidade republicana burguesa, para poder estabelecer a comuna. Inclusive, na época, o Marx ele chegou a dar uma nota apoiando a comuna, dizendo, né, que o movimento era a expressão da vontade dos trabalhadores, era a expressão de chegar ao poder, que era algo que estava entalado desde 48, então é bem legal, bem maneiro. Gente, a comuna é uma coisa muito interessante porque você não tem um nome que lidera a comuna, a comuna é liderada por todos. E aí eu sempre cito essa ideia desse documento que mostra assim, a comuna decreta, a Comuna de Paris decreta. Então, você não tem um personagem, uma figura, um homem, uma mulher, um indivíduo que vai conduzir, é todos conduzindo. É uma coisa coletiva, uma coisa em que eles decidem coletivamente e é decisão coletiva. Então é a partir disso que você vai ter várias decisões dentro dessa realidade. E, por exemplo, você vai ter a ideia de uma guarda nacional que vai ser incorporada por todos os cidadãos. Então é interessante. Você acaba com o exército regular e você estabelece que a Guarda Nacional é formada por todos os cidadãos têm que pegar em armas,
Você vai ter uma atuação muito forte das mulheres da Comuna. A Comuna, de Paris vai ter uma atuação feminina muito forte, então você vai acabar com a desigualdade entre homens e mulheres. Você vai estabelecer a pensão para viúvas e órfãos. Você vai, deixar a administração das fábricas na mão de trabalhadores. Você vai congelar preço de aluguel e comida, você vai ter um sistema de distribuição de alimentos, você vai separar a igreja da comuna, você vai ter uma série de elementos importantes e interessantes que a comuna realiza e que mostra essa ideia socialista, essa ideia de uma sociedade formada por, trabalhadores, pelo proletariado, para conduzir benesses ao proletariado. A comuna, inclusive, vai tentar instigar que outras cidades da França realizassem as suas comunas, tomassem o poder. Mas isso não vai acontecer. Então é interessante você ver a comuna conduzindo, atuando para essa lógica social. Só que, obviamente, o governo do Thiers não iria aceitar isso, e aí o Thiers entra em contato com o Bismarck, entra em contato com os alemães para falar: ó, tá tendo um movimento comunista aqui, esse movimento é uma ameaça à lógica econômica que a gente acredita. E aí o Thiers consegue convencer o Bismarck a liberar cerca de 100.000 soldados franceses que estavam prisioneiros dos alemães. Esses soldados voltam para a França para lutar contra a Comuna. Você vai ter relato até de alemães, prussianos, alemães ajudando a combater a Comuna. Então você vai ter aquele ex-exército prussiano, que agora é um exército alemão, que ajuda os franceses a combater a Comuna. E você vai ter um banho de sangue. Você vai ter um banho de sangue. Eu li vários relatos, então você tem, por exemplo, mulheres pegando em armas. O exército da Comuna é um exército muito confuso, muito desorganizado, e aí você vai ter uma Comuna de Paris que respeita o que foi definido em Genebra, em tratados de guerra, e aí você tem uma força, dos republicanos que faz fuzilamento sumário, diz que vai, fazer uma trégua e mente, e aí você tem uma série de ações de uma guerra suja para você eliminar os integrantes da comuna, para você levar a derrota da comuna. E aí o que se relata é que 20.000 pessoas foram mortas nesse processo, nessa semana sangrenta de combate, e cerca de 40, tem livro que fala 50, 60, 70.000 pessoas foram presas, exiladas, muitas enviadas para a Guiana Francesa, para colônias francesas, muitos fuzilados. Então você vai ter um cenário em que a comuna, ela depois de iniciada 72 dias, ela tem o seu término, quando as forças do Thiers, as forças do Bismarck ajudam a derrotar a comuna e conseguem dessa forma restaurar a ordem na cidade de Paris. E aí você tem essa fotografia das mulheres aguardando julgamento. De novo, você teve um papel das mulheres muito importante. Várias mulheres lutaram em frente de batalha, ajudaram cuidando de feridos, pegaram em armas. E você vai ter os fuzilamentos. Os fuzilamentos que é um símbolo ligado à comuna, de como os membros da comuna, os comunardos, foram tratados para causar um exemplo de repressão severa e assim essa repressão demonstrar que a comuna não pode se repetir. Então, para a galera lembrar que, ó, quem faz esse movimento é morto. Então, sim, é um movimento e, como eu falei, é a primeira experiência dessas ideias socialistas a chegar ao poder, beleza? E aí, quando a gente voltar, no próximo vídeo, a gente vai falar da unificação italiana, processo italiano, que vai ser bem interessante a gente entender como é que se forma a Península Itálica do jeito que ela é até hoje, beleza? É isso, aquele abraço, tamo junto.